Estamos sempre em movimento, em constante busca por excelência, desenvolvendo soluções em tecnologia e inovações, conectando empresas com o mundo digital. S de sistema, G de gerencial, SGBR Sistemas, mais do que atendimento oferecemos carinho. SGBR Sistemas, mais do que parceiros, contamos com amigos. SGBR Sistemas, mais do que atendimento oferecemos carinho. SGBR Sistemas, mais do que parceiros, contamos com amigos. SGBR Sistemas, cultivando amor e realizando sonhos. Meus queridos parceiros, meus queridos clientes, obrigado por vocês estarem nos acompanhando de todo o Brasil. A gente está fazendo então essa primeira live, né, a nível do Brasil. No passado a gente já fez algumas aí no YouTube, né? E a gente acabou tendo pouca continuidade na época, não continuou no YouTube. E agora estamos fazendo então essa primeira live a nível do Brasil para tratar de um assunto bem importante, que é a reforma tributária, né? Nós temos um convidado especial hoje, que quando a gente fez o convite prontamente aceitou, que é o Gilberto, da Gradual Contabilidade, né? Através da Gradual Contabilidade, da Marli, está se fazendo presente aqui, vai responder algumas perguntas também. Foi feito questionamentos aí, alguns parceiros mandaram para a gente previamente algumas perguntas, né? E a gente vai responder essas perguntas agora ao vivo, né? E também algumas perguntas que vocês aí que estão nos assistindo quiserem fazer, vocês podem fazer. Se tiver tempo nessa 1 hora de live, a gente vai responder para vocês. E se tiver alguma pergunta que a gente tiver dúvida, que dificilmente acontecer, a gente entra em contato depois e responde no particular também, tá? Então, muito obrigado. Deus abençoe essa live. Deus abençoe vocês, parceiros. Obrigado, agradeço imensamente em nome de toda a equipe aí da SGBR Sistemas pela parceria, pela confiança de vocês usarem os nossos sistemas. Estamos sempre aí querendo evoluir, querendo atender. Temos hoje um atendimento, já falando previamente aqui, né, sobre o atendimento diferenciado, que a SGBR direciona aos clientes e parceiros, que é um atendimento 24 horas por dia, né, 7 dias da semana, sempre pensando no sentido de atender o cliente a hora que ele precisar, não a hora que a SGBR impor, né? Então, essa é um dos grandes diferenciais nossos, né? Temos, e também essa questão, nesse ano, né, o sistema prova de falhas está muito estável, muito tranquilo, e agradeço vocês aí pelas indicações. Temos o programa Indique e Ganhe, né? Já aproveitando aí falar, né, sobre o Indique e Ganhe, que você indica um cliente, a gente, nosso parceiro, fechando o cliente lá, o contrato, a pessoa que indicou ganha R$50. Então é muito interessante essa questão também, tá? Então eu vou dar continuidade, agora eu vou passar a palavra para o Marcos, né, que está aqui do meu lado, trabalhando aí imensamente, já há quase 10 anos na SGBR, né, com uma responsabilidade imensa, né? Vou passar a palavra para o meu amigo Marcos, que está aqui do meu lado, e vai dar continuidade aí, tá certo? Grande abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, falo em nome da SGBR Sistemas, e hoje o assunto é um assunto tanto quanto duvidoso para muitos. Então, o que a gente vai buscar hoje é esclarecer de forma simples e prática quais são os cronogramas de implantação, quais impostos tributos serão extintos, quais tributos serão implantados, e também o que muda para diversos regimes tributários, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido. Vamos lá? Vamos iniciar então, pessoal, com o conteúdo inicial, que são os conceitos básicos, alguns conceitos básicos sobre o que é IBS, o que é CBS, sobre o imposto seletivo, e aí a gente vai dar continuidade. Quem tiver perguntas também já vai comentando, deixa no comentário, e em seguida a gente vai responder a todas as perguntas, ok? Pessoal, conceitos básicos, então. Quais tributos que foram criados? O CBS é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a competência da União. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, competência compartilhada entre os estados, Distrito Federal e municípios. E o IS é o Imposto Seletivo. A competência também é compartilhada, Distrito Federal, municípios e o artigo 156, no caso, que é o que rege. Quais tributos foram substituídos?
O ICMS, que é competência estadual, uma natureza de imposto. Quais os principais problemas que eram apontados? A guerra fiscal e 27 legislações. O IS, que é o imposto municipal, então, quais os principais problemas apontados? A competição entre os mais de 5.000 municípios que a gente tem hoje no Brasil. PIS e COFINS, a natureza, então, são contribuições. Problemas apontados, a cumulatividade parcial e as bases múltiplas. E para finalizar, então, o último imposto que será substituído será o IPI, parcialmente, porque na Zona Franca de Manaus ele ainda será utilizado em algumas situações, alguns segmentos específicos. Ele é uma natureza no imposto federal. E quais o principal problema apontado era a sobreposição sobre o ICMS. Sobre a unificação dos tributos. O que a gente tem hoje, então, pessoal, é o IPI, o PIS e o COFINS, né? Que os três vão juntos vão formar o CBS, que vai ser o novo imposto. E a questão do IBS, então, vai ser a junção do ICMS e também do ISS. Sobre o imposto seletivo, o que seria o IS? O imposto seletivo ele foi criado basicamente, pessoal, para desestimular o consumo e a produção sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Ele será cobrado uma única vez, então, ou na sua importação de produtos, com extremidades negativas. O que seria isso? Basicamente são produtos que são prejudiciais tanto à saúde como ao meio ambiente, como no caso dos minérios, derivados do petróleo, fumo, bebidas alcoólicas e açucaradas e armas. Ele não gera crédito e nem pode, no caso, ser compensado ali a questão das alíquotas também. Para finalizar, a gente tem o conceito de IVA dual, vocês já devem ter ouvido também, que seria o IVA dual. Basicamente será a junção do IBS e o CBS. Quando há dois tributos, no caso, não cumulativos, que eles vão conviver em paralelo. E a CBS ela será administrada pela Receita Federal e o IBS vai ser pelo Comitê Gestor do IBS, com representação paritária, no caso, entre estados e municípios. Ok, pessoal? Então esses foram alguns conceitos básicos que a gente elaborou para vocês, justamente para clarear um pouco a mente de vocês e já iniciar a live com um parecer um pouco mais concreto sobre quais as mais diferentes significados que a gente tem para cada imposto, contribuição, o que vai sair, o que vai entrar, beleza? Vamos para o próximo material agora então, que vai ser a linha do tempo. Eu elaborei uma linha do tempo específica para tratar do cronograma. Qual será o cronograma? Desde julho, como a gente já sabe, já tem a implantação na fase de homologação, então, para a questão dos campos de IBS e CBS, esses eram opcionais. Para quem não sabe, pessoal, e quem é novo, que está entrando agora na live, o que seria ambiente de homologação e produção? O ambiente de homologação é o ambiente que não tem validade fiscal. Ele é utilizado justamente para efeitos de teste. Já no ambiente de produção, ele é um ambiente com valor fiscal e para fazer toda essa parte de geração e recolhimento de impostos, ok? Então, para julho entrou a questão dos campos opcionais no ambiente de teste, então, ambiente apenas para conferir os campos, os novos grupos que vão ser preenchidos. E para novembro, essa questão de novembro até foi prorrogada há pouco tempo, porque seria entrado em vigor para outubro, mas foi postergado para novembro de 2025, então dia 11 do mês que vem vai entrar em produção a questão dos preenchimentos, no caso opcional, para ambiente de produção. Então, se o contribuinte já quiser fazer uma emissão de uma nota fiscal, uma NFC ou uma NFE no ambiente de produção, ele já estará apto, os web services da Cefaz já estará apto para recepcionar esses novos campos, grupos e tudo que envolve esses impostos para informação em XML e toda a parte de arrecadação. Ok? Para ano que vem, pessoal, então, o grande tema aí que o pessoal já comenta, né? Quais regimes tributários serão afetados a partir do ano que vem? Esse talvez seja o grande questionário hoje. Mas, para a alegria de muitos, tristeza de outros, Simples Nacional, para ano que vem, ele não se enquadra já na obrigatoriedade do preenchimento das informações. Ok? Agora, para regime normal, lucro real ou presumido, esse sim, eles já vão precisar estar destacando em campo próprio
as informações então dos grupos do IBS e do CBS. As alíquotas ainda no ano que vem, pessoal, elas terão um efeito simbólico, justamente para a Receita Federal testar toda a questão do web service e recepções também das informações e também para os clientes se adaptarem já nessa transição de 2026 com essas informações. Mas frisando que para regime normal, lucro real ou presumido, sim, será obrigatório e caso não sejam informados os campos, eles vão receber rejeições da Cefaz. Então, muita atenção para quem é do regime normal. Sobre a questão da cobrança, pessoal, do IBS e CBS para janeiro 27, aí sim já entra a questão do recolhimento já para a Simples Nacional, que seria a cobrança integral do CBS no ambiente de produção e a extinção do PIS/COFINS, aí para regime normal, com redução da alíquota do IPI e também a instituição do imposto seletivo, que eu acabei mensurando também no documento anterior sobre os conceitos. Para 29 a 32, aí sim a gente já inicia a questão da transição gradual do ICMS e do ISS. O que acontece, pessoal? A partir de 29 até 32, nós teremos uma transição gradativa do IBS em relação ao ICMS. Para 29, o IBS será de 10% recolhimento e o ICMS e o ISS 90%, ou seja, os dois impostos eles trabalharão em conjunto durante esses períodos de 29 a 32. Já para 2030, o IBS ele vai ter um recolhimento já de 20%, ICMS e ISS em 80%, e 2031, IBS em 30%, ICMS e ISS 70%, 32%. Então, IBS 40% e ICMS e ISS em 60%. E aí sim, em 2033, será a grande virada de chave. Na minha opinião, ainda será postergado o prazo, segundo que a gente já tem conhecimento também das notas técnicas e tudo que envolve essa transição gradual das informações das empresas, adaptações, novos impostos, tributações. Então é um período que, por mais que pareça que estar longe, para a empresa e toda a parte fiscal contábil, é um período de grande trabalho, digamos assim, para parametrizações fiscais que vão envolver as empresas, né, e os contribuintes. Beleza, pessoal? Então, em 2033, que seria o final, ele terá a cobrança integral já e a extinção do IBS, CBS, então, do ICMS e do ISS, todos os impostos que serão substituídos. E 2033, então, será o prazo final para a extinção de todos esses impostos. Beleza? Mas aí vocês vão perguntar, e como o SG Master está se preparando para tudo isso? Ok? Vamos agora para o próximo material, onde fala a questão do aviso, então, que nas próximas semanas a gente vai estar disponibilizando para empresas do regime normal. Então, a partir do momento que o emitente estará abrindo o seu sistema, caso ele se enquadre como regime tributário lucro real ou presumido, assim que abrir o estoque, ele terá um aviso informando que a partir de 5/1 de 2026, o preenchimento das informações de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e do CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, será obrigatório para empresas do regime normal, ou seja, lucro real ou presumido. E abaixo teremos as informações, então, o aviso que detectamos que o seu estoque possui produtos que ainda não foram devidamente parametrizados, ou seja, se ao menos um produto que esteja no seu estoque ele não tenha a informação do CST ou da classificação tributária preenchido e esse produto seja um produto ativo no estoque, você vai ficar recebendo esse aviso. Vai ter também a questão para visualizar a nota técnica, né, que tem todo o embasamento legal das informações dos grupos, da classificação tributária, e também o vídeo que a gente preparou com o nosso pessoal do treinamento, exclusivo para orientar vocês como realizar o preenchimento das informações e também a questão das parametrizações e a opção para replicar essas informações em massa para um grupo específico no NCM, uma tributação ou uma faixa específica do seu estoque. Os campos que a gente implementou então no estoque, eles serão os campos atualmente, então é bem simples, pessoal. Se vocês perceberem, ele vai
eles vão se localizar ali na aba de tributação, IBS/CBS, terá o CST do IBS-CBS com a descrição, a classificação tributária que vai estar vinculada a esse CST do IBS-CBS, e as alíquotas, como vocês podem perceber, elas não têm campo definido ainda, justamente porque 2026 ele é um ano de teste, ou seja, as alíquotas serão simbólicas de 0,1 e 0,9 para essas informações. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Vocês podem comentar também, caso tenha alguma dúvida, já comentar aqui no chat, que a gente vai estar conferindo, e em seguida a gente vai estar respondendo a todas as questões. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, se já tem alguma pergunta. Já temos aqui. O Christian. Será mudado algo em relação ao NCM? Nosso querido Gilberto. O que muda em relação ao NCM? Nomenclatura. Boa noite, Marcos. Primeiro, né? Boa noite, Rafa. Prazer estar na live aqui com a SGBR, parceiro da Gradual também. Então, assim, o NSM é o código da nomenclatura brasileira, né? O código do produto. Ele não vai ser alterado em nada. Continua o mesmo e tal. Ele não muda, continua o mesmo código NSM normal, nomenclatura brasileira. Beleza, então, respondida a pergunta, Christian. Caso não tenha ficado claro, peço que você comente novamente, que a gente vai estar reforçando ou pontuando algo que você não tenha compreendido sobre essa questão aí, beleza? Mas a princípio, então, o NCM ele não vai sofrer nenhum tipo de impacto. Serão apenas os campos ali do CST, do IBS-CBS, imposto seletivo, para as empresas, ok? Temos mais uma pergunta aqui, então vamos conferir. O Bruno Arantes, revenda da Nords Goiás. Você deve falar, mas já deve. Vou deixar aqui minha dúvida, então, em relação ao sistema SG Master, quando será liberado, já com as novas exigências. O que eu acabei de comentar, então, Bruno. Para a questão do SG Master, a gente já está preparando nas próximas semanas a atualização, justamente que eu comentei agora há pouco, sobre como ele está se preparando. Então, ele vai ter aquele aviso para empresas do regime normal, para estar adequando o seu estoque, preenchendo. Tem o vídeo explicativo também de como realizar o preenchimento, a questão da replicação, que eu acabei de mostrar também ali no aviso. E o vídeo que vai estar no YouTube também, ali com o nosso amigo Rubens, que ele detalhou ao certo quais são as informações que você deve preencher para não tomar a rejeição da Cefaz, né? Vamos conferir se temos mais algumas perguntas. Em novembro, já tem alguma obrigatoriedade? Foi outra pergunta também que teve aqui. Para novembro, só não ficou um nome aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Mas basicamente para novembro, pessoal, entra em produção, como eu comentei. Mas não será obrigatório. Então a gente tem que separar bem isso. Eu vejo que muitas pessoas acabam confundindo essa questão de homologação, produção, quando será obrigatório, quando estará liberado em produção, mas com a obrigação de informar. Para novembro entra a obrigatoriedade em produção, mas não tem nenhuma obrigatoriedade de informar os campos. É justamente para o contribuinte se adaptar no preenchimento das informações dos campos do estoque para conferir alimentação de grupo em XML e demais informações. Então, de outubro, novembro, dezembro, período, digamos assim, de teste no ambiente de produção, até para o contribuinte se adaptar, mas não é obrigatório. Para janeiro, sim. Para janeiro, empresa do regime normal, ele deve informar esses campos aí, esses grupos de IBS e CBS. Caso não informe, ele vai tomar a rejeição, como eu falei. Então, é importante que nesses 2 meses, vocês, parceiros que estejam aí nos acompanhando, façam um trabalho bem intensivo para a empresa do regime normal, justamente para adaptar nesse período e aí realizar toda essa parametrização e não chegar no dia 5, ter a surpresa que tem algum produto que não está informado, o cliente precisando emitir nota e acabe tomando essas rejeições aí. Então, vamos se precaver. A SGBR também já alinhei com nossa equipe de marketing, com o Ed. A gente vai trabalhar incisivamente a partir agora da segunda, início ali de novembro, em diante até janeiro, com materiais de apoio, como esses também. Caso vocês que estejam acompanhando quiserem que a gente disponibilize, só comenta aqui no chat que a gente vai estar disponibilizando tanto o material de apoio referente aos conceitos básicos, como a questão da linha do tempo, ali onde tem detalhadamente os eventos, quais
são os prazos, quais os ambientes que devem necessariamente informar esses grupos de impostos e contribuições aí. Beleza? Mais perguntas? Vamos conferir. O Márcio Flex comentou aqui. Exemplo, eu tenho um NCM com uma alíquota de PIS e COFINS. Como fica a questão das alíquotas de PIS e COFINS? Vamos lá, Gilberto. Ele é do regime. Ele não comentou aqui, mas por ser PIS e COFINS, eu imagino que seja do regime normal, né, Márcio? Você pode confirmar também aí, comenta abaixo só para confirmar, porque Simples Nacional, como comentei, ele não vai ter essa obrigatoriedade, né? Então, para 2026, ele vai trabalhar com a alíquota reduzida, né? Para 2027, ele já vai trabalhar com o CBS na média de 8%, do que a Receita está trabalhando hoje. O IBS ele vai ser proporcional. A partir de 2029, ele começa com aquela redução. É de 10, 20, 30 e 40. E daí 2033 vai integrar a base total. Então, o CBS em si, a Receita está trabalhando com a alíquota de 8,5 a partir de 2027. E 2026 ela está trabalhando com a alíquota de 0,9 no momento. Né? Que é o ambiente de teste. Então, 2027 trabalharia com 8,5. Beleza, então, Márcio. Respondido? Pessoal, como comentei, se ficou alguma dúvida ou ficou alguma resta referente às respostas, vocês podem comentar novamente, né? Só, não ficou clara essa questão aí. Retorno com a pergunta, já de uma maneira mais detalhada para nós. Sempre que forem comentar, é interessante também que vocês comentem qual é o regime tributário da empresa. Isso é muito importante nesse período de transição agora. A gente precisa deixar bem claro, né? Como comentei na linha do tempo específica. Então, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, eles têm diferentes prazos para cumprirem essas obrigações aí. Então, é importante que vocês sempre separem muito bem Simples Nacional e regime normal, que seria lucro real ou presumido. Ok? Próxima pergunta, vamos conferir então a loja CETEC. Pela reforma, os impostos serão recolhidos apenas na fase final, venda a consumidor. Não existirá mais IPI ou DIFAL quando compramos produtos para revenda, Gilberto? Então, a questão da reforma ela já veio para isso, né? Para entender melhor o que vai acontecer. Ela vai eliminar um monte de obrigações. Ela vai eliminar com substituição tributária, DIFAL, a alíquota ela vai ser, o IBS vai ter uma alíquota e o ICBS vai ser outra. Então, não vamos ter a questão de diversas alíquotas. Quando comprar, não vamos mais ter que... Quando vendermos para fora do estado, não vamos mais ter a DIFAL, se é consumidor final ou não. O recolhimento vai ser sempre para o destino da operação, para onde for. Então, vai acabar com todo esse processo. Exatamente. Pessoal, vamos para mais perguntas. Peço que vocês interajam. Agora é o momento. Você como parceiro, você como convidado dessa live, que entrou e tem muitas dúvidas específicas, então é o momento que a gente deixa aberto justamente para vocês fomentarem isso e deixar a live mais dinâmica, mais interativa e todo mundo aprender e tirar suas dúvidas. Beleza? Próxima pergunta, então. O I. Martins Tecnologia. Será obrigatório o GETIN nos produtos com emissão de NFE a partir de quando? Questão do GETIN, então ele comenta referente à reforma. O que isso vai impactar no GETIN para esses produtos aí? Esse código é específico, ele vai precisar ser mantido nas notas, ele não muda em nada o GETIN para identificar, você vai ter que manter ele normal. As notas fiscais, ele é obrigatório. Ele não altera, o IBS e CBS não vem para alterar essa questão do GETIN nas notas fiscais. Beleza, então, pessoal. E Martins Tecnologia, respondida a tua questão? Sim, não? Então, deixe nos comentários também se está satisfeito, se tem mais alguma questão, pode ir comentando aí, beleza? Próxima pergunta, Tonete. Essas atualizações servem para a versão web também? Sim. A questão, pessoal, é como nós temos duas plataformas, que é web e desktop, hoje a gente trabalha com atualizações distintas, um sistema do outro. Então, para a versão desktop, a gente vai disponibilizar nas próximas semanas, como eu comentei,
e na versão web também. Então, sempre eles trabalham com similaridades quando envolve essa questão de legislação, trabalhando em conjunto, mas as atualizações normalmente elas não vão acontecerem no mesmo dia. Um sistema será atualizado em um dia, o outro em outra data, né? Justamente por conta do projeto, a questão de testes, muda bastante a questão da plataforma, beleza? Mas até primeira quinzena ali de novembro, os dois sistemas eles já estarão atualizados com as informações claras, com o aviso na tela também, e o trabalho de marketing, como comentei, de nossa parte também para fomentar isso ao parceiro, ao cliente final, também será intensificado para os dois sistemas, beleza? Próxima pergunta do Márcio Flex. Márcio Flex hoje tá com tudo, hein, Márcio? Vamos lá. NCM com classificação trifásico ou monofásico, como fica? Questão da tributação, então, trifásico ou monofásico, Gilberto? Eu só quero complementar aquela questão anterior lá da questão dos impostos. Então, assim, ó, com a reforma tributária, nós temos que esquecer o que é ICMS, IPI, PIS e COFINS, passar uma borracha nisso e vai mudar toda a legislação, vai mudar toda a questão da tributação. Então é tudo novo, não vamos mais ter DIFAL, não vamos mais ter PIS, COFINS, ICMS, enfim, não vamos mais ter protocolos entre os estados. Vai ter simplesmente 27 alíquotas estaduais e 5.500 questão de regulamentos municipais. A questão agora aqui que ele comentou dos produtos monofásicos, né? Então, provavelmente a linha de monofásico deve ficar provável o combustível. E aí é um cálculo diferente, é feito por unidade, não tem como você especificar, então provavelmente ficará o combustível. Não teremos mais produtos monofásicos, né, nessa linha de mercados e lojas e tal. Por isso, quem tem para recuperar essa questão teria que fazer o quanto antes, senão vai perder a partir de janeiro de 2026, 1º de janeiro de 2027, aliás. Tudo que você tiver que recuperar, se você não recuperou, não recupera mais. Você tem que fazer um balanço e anotar todos os seus produtos para poder tomar esse crédito dos produtos monofásicos e, claro, as outras alíquotas também que irão ser alteradas. Ok, então, Giltec Soluções comentou agora sobre a questão da importação dos MD. Como que fica a questão dos processos? Se vai ter alguma alteração ali pelo Compras. Essa questão, Gil, a princípio se mantém igual, justamente porque, se tratando de impostos, claro, vão ter os novos campos para preenchimento, tudo a correlação, mas inicialmente ainda não tem nenhuma alteração quanto à importação. Ela se mantém ali com a formulação de custos, quantidade, os fatores de conversão serão mantidos também, toda a parte daí da ICMS será mantido até o momento, tá? Então, o que a gente tem justamente para ano que vem ainda é a questão de teste para a Receita Federal, a questão da recepção dos arquivos para regime normal. Então, está um pouco restrito essa questão das informações ali, justamente para essa correlação de informações, as conversões também tributárias, que acho que é o teu ponto principal, né? Nesse primeiro momento vai ser mantido ainda dessa forma aí. Apenas as emissões que elas vão ter esse evento simbólico de informações, mas será obrigatório. Então você precisa informar, senão você vai ter a rejeição da Cefaz. Ok? Próxima pergunta, Sonise. Sobre a geração do SPED de contribuições, será gerado normalmente com as novas informações? Gilberto, como fica a questão do SPED de contribuições também? Pergunta importante aí. O SPED de contribuição é uma obrigação acessória para todas as empresas do lucro real, né, presumido. A princípio, é para acabar a questão da geração do SPED de contribuição. Não vai ter mais a necessidade de apresentar o SPED de contribuição para a Receita Federal, pois não tem nenhum campo específico ainda para o CBS. Então, acredito que não vamos mais ter o SPED de contribuição a partir de 2027. Beleza, Sonise? Atendido, então, seu questionamento? Alguma dúvida, comenta abaixo também.
o que a gente sempre frisa também, pessoal, é que tem muitas questões que ainda estão vagas quanto a alíquotas, quanto a algumas obrigações que estão por vir. Então, o que a gente tem ciência que é para 26 será um ambiente de teste, mas que não tem ainda alíquotas para 27, 28, 29, 100% definidas e, digamos assim, batido o martelo referente a isso, tá? Mas é importante que o contribuinte, sim, fique atento e alinhe diretamente com o seu contador, justamente para estar acompanhando as novas notas técnicas que saem, alinhando também com o seu sistema, acompanhando os canais das mídias sociais, novidades, atualizações também que vão saindo ao longo do tempo, porque o ano que vem eu digo que será um ano bem chave para essa questão de alíquotas, de mais informações para esse preenchimento aí, tá? Então, eu digo que a partir de agora, o contribuinte aí que não acompanha muito sobre essas questões de legislação, impostos, regime tributários, alíquotas, ele deixa tudo para o contador. Eu aconselho a trabalhar mais em paralelo, mais unido com o contador, com a empresa de software, justamente para fazer esse elo aí e tornar isso muito mais fácil, esse período de transição, tá? A gente está falando aqui de anos, até a questão da liquidação dos impostos, tá? As contribuições. Mas, como eu falei, para uma empresa ali que tem um estoque, um número grande de variações de informações, de regras, de alíquotas, é importante que ela se mantenha sempre atualizada, crie estratégias com o seu contador, justamente para alinhar qual a melhor estratégia, qual o melhor regime que ela deve seguir a partir de agora. Então, é um momento justamente para você estudar qual o segmento da sua empresa, onde ela se enquadra e o que ele pode fazer justamente para reduzir impostos, justamente para você conseguir vender mais e trabalhar sempre dentro de uma linha de tributação que seja coerente e não bitributando um produto, por exemplo, né? Beleza? O Eric comentou aqui, até 2033, tem a possibilidade desses impostos serem alterados ou sofrer alguma alteração nas mudanças? Como é que é o nome dele? O Eric. O Eric, uma boa pergunta, né, Eric? Porque nós vamos ter mais 2 governos aí praticamente, né, que vai decorrer nesse período. Nem foi definido ainda a alíquota. A Receita Federal trabalha com 8,5% para o IBS, para o CBS, e 17% para o IBS, e 2,5% para o IS. Para você ter uma ideia, nem foram decididas ainda as alíquotas acima disso, que seriam os produtos prejudiciais, na questão de bebida alcoólica e tal. Ainda não tem alíquota definida para isso. Então a gente não sabe. Cada estado vai definir a sua alíquota na questão do IBS. O CBS, a questão do ISS, são 5.500 municípios. Cada um vai ter sua alíquota. Então, para nós, né, contabilidade ficou mais próxima. Nós também não sabemos. Nós estamos no que a Receita está nos colocando hoje. CBS 8,5%, IBS 17%, IS 2,5%. Mas cada estado define a sua alíquota. Claro que vai ter um parâmetro, se eu não me engano é 28%, o máximo que pode chegar, e aí o estado decide. Beleza? Respondido então, Eric. Eu também imagino, assim como o Gilberto, que possivelmente teremos, principalmente alterações a nível de cronograma, tá? Porque a mudança é grande para todos os cenários, todos os regimes tributários, então parece que não talvez para quem não se aprofundou muito, não pesquisou, parece que não pode não impactar tanto, né? Mas é uma revolução aí, justamente nessa questão das apurações de impostos, obrigações que envolve o contribuinte. Beleza, pessoal? Para quem chegou agora, eu acho importante frisar novamente essa questão da linha do tempo ali, com todo o cronograma, para a gente conferir. Beleza? Vamos voltar então para a questão da linha do tempo, pessoal. Só para reforçar então. Em julho desse ano foi iniciado o período de teste no ambiente de homologação. Como eu comentei antes, então, o ambiente de homologação não tem valor fiscal. Ele é apenas justamente para o contribuinte testar o envio das informações, grupos e campos que envolvem
a apuração desse imposto, ou dessa contribuição. Para outubro, que seria instituído o ambiente de produção com campos opcionais, ele foi prorrogado, como comentei, então ficou para 10/11, o preenchimento das informações no ambiente de produção, com as informações opcionais no XML. É importante frisar, tá, pessoal? Lembra que eu comentei? Opcional é diferente de ser obrigatório. Opcional é de novembro até janeiro, e 5 de janeiro, aí sim, ele entra em vigor a obrigatoriedade da informação desses grupos de IBS e CBS com o envio simbólico ali, que são das alíquotas também de 0,1 e 0,9. Beleza? Para janeiro 27, aí sim entra a questão da cobrança integral da CBS, no caso, no ambiente de produção, e com a extinção, então, do PIS e COFINS. Então, para 27, PIS e COFINS, ele já vai dar o tchau deles, já vai ser extinto. A questão da alíquota do IPI, como eu comentei antes também, ela vai iniciar, então, esse período de transição com um novo imposto, que seria um imposto seletivo para boa parte dos produtos. Mas lembrando que a questão da Zona Franca de Manaus, ainda teremos alguns produtos que utilizarão ainda do IPI. E somente para 29, então a gente teremos um período aí de 27 para 29, teremos um ano aí de descanso para as implantações, a princípio, né? Como o Eric comentou antes, então se pode surgir alterações, pode estar sujeito a alterações no cronograma, tá? Mas para 29, então, a 32, aí sim inicia a transição do ICMS, que aí eu considero assim uma mudança bem impactante para pequenas e médias empresas, porque aí envolve já o período de transição do ICMS e do ISS para o IBS, no caso, de forma gradativa, que vai aumentar a alíquota do IBS e reduzir a alíquota do ICMS e do ISS. Para 29, então, inicia o período gradativo, com 10% de IBS e ICMS e ISS em 90%. Em 30 fica 20%, já com 80% para ICMS. 31, IBS 30% e ICMS em 70%. 2032, IBS em 40% e ICMS e ISS em 60%. E 2033, que é o grande ano a princípio, que teremos a liquidação aí de todos as antigas tributações, impostos e contribuições, com a cobrança integral, ou seja, a cobrança 100%, na nova modalidade do IVA dual, que é o IBS e o CBS. Beleza, pessoal? Entendido? Alguma dúvida, comenta novamente sobre a questão da linha do tempo. E vamos dar continuidade nas perguntas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que temos de perguntas? Temos o Lister. Já será também, mesmo sem obrigatoriedade, aberto para modificação no Simples Nacional? Como é que fica isso, Gilberto? O Simples Nacional ele não vai alterar na questão 2026, ele vai continuar normal, 2027 ele não vai alterar, né? Ele vai ter a proporção que ele para a reforma, o tratamento vai continuar favorecido, né, conforme o artigo 146 da Constituição Federal. Ele poderá, dependendo da atividade, ele poderá ter a questão do Simples, poderá ter o CBS e o IBS incutido ou continuar com os seus impostos normais, né, não alterando a questão do Simples Nacional, no recolhimento de impostos. Dependendo da atividade, a área de mercado permanece igual, que o consumidor final vai continuar dentro daquela legislação que tem as alíquotas normais dentro. E a questão do B2B aí é uma questão de tratamentos. A empresa B2B, empresa que vende para a empresa do Simples vendendo para uma empresa normal, aí ela vai ter que se adaptar. Ela poderá, dentro do próprio Simples, recolher o CBS e o IBS. Beleza? É importante frisar a questão das alíquotas, pessoal, porque parece que a gente está comentando algo que é incerto, que a gente não tem conhecimento, quais são as reais alíquotas, tá? Mas só para vocês terem uma noção, vou compartilhar com vocês aqui a questão das alíquotas padrões que temos hoje em nota técnica. Então, não é a gente que está falando que não sabe qual é a alíquota certa, não pesquisou a legislação.
mas é justamente porque não tem nada concreto ainda, tá? A gente pode compartilhar então a questão das alíquotas padrões do IBS e da CBS. Na tela então, pessoal, para 26, como eu comentei, então teremos a questão do percentual do IBS por UF de 0,1 e percentual de IBS municipal para 26 ainda não vai ser afetado, tá? Então, para ano que vem, o que vai entrar é 0,1 para IBS estadual e o percentual da CBS em 0,9. É o que eu comentei anteriormente, então, referente à obrigatoriedade para regime normal no ano que vem. Para 27, ó, lembra que eu comentei? Então, percentual de IBS para o UF em 0,5 e IBS municipal em 0,5. Então, aqui já começa o período de transição para a Simples Nacional. Por isso que teremos essas alíquotas simbólicas que já foram definidas inicialmente, que está em nota técnica, então é isso que a gente tem que se amparar sempre. E a questão do percentual de CBS ainda não tem legislação, aguardar a legislação. Para 28, então, o que a gente tem de alíquotas é 0,5 e 0,5, então mantém a questão do IBS, tanto municipal como estadual, e a questão do percentual de CBS, aguardar a legislação, 29 em diante, então aguardar a legislação. Então vejam que para os próximos anos ainda teremos muitos desdobramentos referente a toda essa questão que envolve em alíquotas tanto estadual como competência municipal e também a questão do CBS. Por isso que eu comentei que é importante vocês ficarem sempre alinhados com o contador, consultorias especializadas, estratégias também, para vocês alinharem o estoque de vocês. Tem uma outra questão também que é importante sobre a nota técnica, Ed, que fala referente ao cronograma para a Simples Nacional. Isso, como vocês podem ver, então, talvez vocês estão se questionando, mas como assim só para regime normal, tá? Então, conforme a nota técnica 2025-002 da reforma tributária de consumo, ela ficou instituído que para julho teve aquele período, então, que eu comentei na linha do tempo desse período de homologação, então que não tem valor fiscal, mas já pode ser utilizado como um ambiente para teste, justamente para o contribuinte alinhar o seu estoque, as informações de XML e fazer esse alinhamento aí com o seu contador. Para outubro, aqui no caso consta como outubro, como eu comentei, mas ele foi prorrogado então para novembro. O preenchimento das informações dos campos de IBS e CBS, ele é facultativo, então no período aqui entra outubro, novembro e dezembro, né? Então isso será facultativo essa informação. Então é justamente o que eu comentei. E a partir de janeiro 26, aí sim, segundo a nota técnica da reforma tributária do consumo, passa a ser obrigatório o preenchimento dos campos de IBS e CBS para empresas do regime normal. E aqui até comenta, né, a questão da orientação. Orientações para Simples Nacional, excesso de receita também é importante. Talvez o pessoal que tem regime tributário no Simples Nacional, excesso de receita, ele não se enquadra, assim como a questão do CLT do MEI, também ele não entra no ano que vem, tá? Beleza, pessoal? Vamos voltar agora para as perguntas, vamos dar mais uma olhadinha no que a gente tem aqui. As próximas perguntas... Nossa, tem bastante pergunta e o pessoal está empolgado, estou gostando de ver. Acho que a gente vai até madrugada hoje nessa live, hein? Vamos em frente lá. Deixa eu ver aqui. O Márcio Flex, novamente o Márcio. O Márcio está empolgado, hein? Acho que vai fazer visita mês que vem aí. Ele já quer vir afinado aí, né, Márcio? É isso aí. Vamos lá. Ibitec. O Bruno da Ibitec comentou. O Bruno é outro também que vai fazer visita aí. Pessoal que vai vir visitar esse GBR está empolgado aí. Tá mandando ver nas perguntas aí. Vamos lá. Bruno. Haverá algum destaque, Gilberto, dos impostos na impressão da NFE/NFC ao cliente final, no caso, nesse período, ou as informações de teste serão apenas internas? Se for emitido na nota fiscal, empresas do regime normal, a partir de 2027, o CBS já vai estar transparente, já vai transparecer na nota fiscal. Vai ser 8,5, tranquilo. A questão do ICMS continua o mesmo, falando isso em empresas do regime normal. Continua como está, ela vai ter o campo lá desse destaque aparecendo a tributação. Normal, tranquilo, não vai alterar. Você vai ver quanto você vai estar recolhendo de CBS a partir de 2027, que seria o PIS e o COFINS. Se você vê no destaque da nota, ela já tem o campo, o PIS e o COFINS.
altera-se para a CBS. Você vai lá dentro, vai ter uma tag e o ICMS continua normal, empresa normal. Hoje do Simples é da mesma forma que está. Então não muda, né? Só vai mudar o nome da questão do tributo. Se tu quiser voltar naquela nota técnica ali, eu posso explicar ela sobre a questão do CRT dela aí, Marcos. Ah, sim. Então, se tu puder ampliar um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui. Então, assim, ó, se vocês estão vendo ali vocês estão vendo ali o ambiente de produção, né? E ela está bem claro em amarelo. E o amarelo quer dizer o seguinte: esse documento faz parte da nota técnica, da nota fiscal. Então, todo mês, ou conforme vai vindo a alteração, tem o cronograma, eles vão lançando essas notas técnicas para a nota fiscal. O que está em verde é o que eles colocaram agora. Então, está sendo implantado agora, é o novo programa, então foi agora. O que está em amarelo já foi implantado na nota técnica anterior. Se vocês entrarem no portal Nota Fiscal, vocês vão lá verificar a nota e vai aparecer. Então, ele está dizendo CRT, né? CRT1, Simples Nacional, não é obrigado. CRT2, Simples Nacional, que ultrapassou o limite do valor simples. Também não é obrigado. MEI, que seja o CRT, O 4, né? também não está obrigado. Vocês estão vendo que o CRT3 não está aí. Isso, só esclarecendo, o CRT significa a questão da tributação. Se ele é do simples, se ele ultrapassou o limite ou se ele é regime normal. 1 e 2, simples normal, ou alterou o regime. 4, MEI. O 3 não está, porque o 3 é regime normal. Então, a partir de 2007, está dizendo que no regime de produção 2027 é obrigado a você já declarar a questão do CBS. Beleza, Bruno, respondido. A questão das informações adicionais também é importante frisar que as informações adicionais que você preenche na nota fiscal, elas nada mais são do que informações que elas vão estar contidas no XML, tá? Então, gerando no XML, não necessariamente ela precisa constar numa informação adicional da NFE. O importante é ela estar no grupo específico que a nota técnica orienta a preencher. E justamente por isso que a gente fazendo esse preenchimento, ela valida, ou se ele estiver com um preenchimento indevido ou sem alguma informação, acaba rejeitando a nota fiscal, tá? Então, se ela validou, a nota fiscal passou, digamos, no regime normal, com IBS e CBS preenchido, quer dizer que os campos, os grupos em si, eles estão corretos perante a web service que fez toda a questão da validação das informações, tá? E a questão dos dados adicionais, sim, eles são importantes para efeitos de visualização, nada mais ali entre os contribuintes, fornecedor ou cliente, mas não necessariamente se torna uma obrigatoriedade essa informação, tá? Nada mais é do que a informação que consta no XML, ali no documento, que foi validado digitalmente e foi transmitido para a Cefaz. Beleza? Próxima pergunta, o Gil Tech Soluções novamente. Empresas do Simples Nacional não terão mais obrigatoriedade de preencher esses novos campos? E teria que ficou um pouco vago, Gil. Acho que a questão das informações, quais campos seriam? Você se refere talvez a campos do PIS/COFINS, do ICMS? Quais seriam esses campos aí? Porque se você se refere ao ICMS, ali para o Simples Nacional, aí ele entra no período de transição de 27 em diante, que é conforme aquela linha do tempo que eu comentei, né? Então, se você puder só reforçar novamente a pergunta no chat de uma maneira um pouco mais detalhada, quais seriam os campos, as informações, se é IBS, CBS ou ICMS em si, que você se refere que não seriam mais obrigatório o preenchimento, tá? Próxima pergunta, Cristiane. Para vendas de peças automotivas, não precisa mais pagar IPI e diferença de ICMS, Gilberto? Como que fica essa questão aí? E ela deve ser do regime normal, né? Se ela vai recolher. Então, a questão do IPI, ele vai ser mantido para a Zona Franca de Manaus. Os produtos da Zona Franca de Manaus lá vão continuar com IPI. IPI, a partir de 2027, provavelmente vai ficar só aqueles com alíquota de 6,5%. Eu não sei qual alíquota que ela está recolhendo hoje, então ela não tem mais como recolher
não precisará mais recolher abaixo de 6,5. E o que mais E a diferença do ICMS, ela comentou, como que fica a diferença do ICMS, que eu imagino que seja a questão do DIFAL, que ela esteja comentando, né? Não vai, assim, ó, que nem eu comentei, né? Nós não vamos mais ter DIFAL, nós não vamos mais ter substituição tributária, nós não vamos mais ter isso. A partir de 2027 não teremos mais, aliás, 2033 nós não teremos mais esses recolhimentos mesmo. Tudo em destino, né? Vai tudo para o destino, né? Mas não terá mais recolhimento, não terá mais DIFAL, não terá mais a obrigatoriedade do DIFAL. Porque cada estado vai ter sua alíquota. E você vendendo, um exemplo, vendendo de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, o valor do imposto vai para o Rio Grande do Sul. Hoje ele fica em Santa Catarina, vai se alterar o sistema, vai para o destino ou para o consumo, no final. Beleza, Cristiano, então respondido? Ok? Próxima pergunta, então, o Adalberto. As empresas do Simples Nacional precisam adotar alguma configuração nesse período de mudanças? Gilberto. É o que eu comentei antes, eu acho, né, Gilberto? Já complementa, né? Configuração ele fala em sistema, É, ou na nota, isso. porque na nota vai vir a nota técnica, o pessoal da TI já vai desenvolver, eu acredito que pode ser empresas do Simples normal, já vai desenvolver, já vai testar ali o IBS e o CBS, se tiver que destacar, vai destacar, se não tiver que destacar, não destaca, porque é aquela questão, né? Empresas do Simples vendendo para consumidor final, não tem problema algum, não vai ter alteração, enfim, vai continuar com aquele regime especial do Simples, tranquilo. Agora, empresas que vendem para empresas do Simples vendendo para empresas do lucro real ou presumido, aí poderá haver aquela adequação, poderá usar os dois regimes dentro ali, ou pagar o IBS e o ICBS por fora, ou continuar no regime do Simples. Aí vai de negociações. Beleza, então, Adalberto, respondido? Próxima pergunta, o Alexandro. Empresas do Simples Nacional já têm obrigatoriedade? Eu acredito que o Alessandro talvez tenha entrado um pouquinho depois já da questão da linha do tempo, né, que eu tinha comentado. Então, para Simples Nacional, Alessandro, para 2026 não tem obrigatoriedade, tá? Apenas para 27 em diante, tá? Ok? Próxima pergunta, o Rodolfo da Compilar. Quando chegar a hora de atualizar essas alíquotas anualmente, vocês pensaram numa automação ou será manual indo no cadastro de cada produto? A questão da automação, Rodolfo, que você comenta aí, justamente é o que eu comentei, né? A gente vai disponibilizar a questão dos campos para fazer replicação, que a gente já tem hoje no estoque. Então, você pode pegar um grupo de NSM específico, uma faixa ali que você alinhou com o seu contador. Você pode fazer a seleção desse primeiro campo e fazer replicação. Então, você pode fazer uma replicação, digamos assim, em massa para cada segmento ou algum grupo específico de produtos dentro aí do seu nicho de comércio, beleza? A próxima pergunta, a Luciana Santana. Os regimes LP e LR irá pagar os impostos da forma antiga e da nova? Ela se refere ao lucro real e lucro presumido? Eu imagino que sim, né? O lucro real e o lucro presumido, né? Eles irão pagar os impostos da forma antiga e da nova nesse período de transição, imagino, né? Que eles deve estar comentando, né? No período que vai de 2027 a 2033. Se for a 2027 a 2033, o que vai acontecer? O ICMS ela vai pagar normal até 2029. E aí vai começar a redução, 10, 20, 30, 40, até 2033. O CBS ele já vai estar ali, você já vai recolher 8,65, já vai estar definido. Então não precisa recolher mais nada à parte. Vai ser só isso mesmo. Beleza, então, respondido. Pessoal, vamos frisar novamente para quem chegou agora há pouco, talvez não pegou o início ali, sobre como o SG Master está se preparando para essa questão da transição, que já entra em janeiro do ano que vem, tá? Vamos para a tela, então, do sistema. Referente ao aviso, então, como eu comentei, então, nas próximas semanas, a gente vai estar disponibilizando uma mensagem de aviso, assim, então que o nosso cliente abrir o menu
abrir ali a tela do estoque, então vai receber um aviso, justamente frisando essa obrigatoriedade para empresas do regime normal. Então, apenas empresas do regime normal elas terão esse aviso na tela. Caso o campo do IBS e o CBS ele não esteja preenchido. Então, é uma forma também de nós conscientizarmos o contribuinte do correto preenchimento justamente nesse período que eu considero assim um pouco apertado para fazer as adequações, né? Então ele vai retornar a mensagem que detectamos que seu estoque possui produtos que ainda não foram devidamente parametrizados, para verificar o cadastro, alinhar com o contador, que é muito importante, né? A gente sempre frisa, não é com o suporte técnico da SGBL que você deve recorrer, né? Sempre recorra ao seu contador, alinhando com ele as informações, aí sim vocês repassam para o nosso suporte técnico, eles vão auxiliar vocês na parametrização, tá? Abaixo tem o material então da nota técnica também, que a gente achou pertinente apresentar ali para os clientes, contadores ou demais interessados que queiram conferir ali um embasamento legal dessa informação. E também o vídeo, clica aqui para assistir o tutorial da parametrização. Aqui a gente vai detalhar em específico como fazer o preenchimento do campo com a informação ali do IBS e do CBS, que é a tela a seguir do cadastro do estoque. Daí a gente pode compartilhar para nós aqui também. Basicamente é isso, pessoal. Então, na tela do estoque, a gente terá a aba de tributação. E o que temos hoje, basicamente, é a questão do CST do IBS e do CBS e também a questão da classificação tributária, que ela deve ser parametrizada produto a produto. E aí é aquela questão que eu comentei, eu tenho um estoque ali com 10, 15, 20 mil itens. Como que eu faço de uma maneira mais automatizada? Para isso, aí vocês precisam realizar essa questão da parametrização, da replicação das informações por grupos específicos, ou NCM, ou descrição, marca, e é questão de alinhar o estoque de vocês com o contador, como eu comentei, e aí sim passar para a nossa equipe de suporte, caso tenha dúvidas de como realizar a parametrização, fazer essa replicação das informações por faixas específicas, grupos específicos ou algum NCM específico. Beleza? Vamos voltar para as perguntas então, que o pessoal tá afiado nas perguntas aí, vamos lá. O Edmar Salves, no caso de ser zona franca, tem alguma informação que a gente já tem hoje, Gilberto, sobre a zona franca? Eu comentei referente à questão dos impostos, né? Da questão do IPI, do imposto seletivo, né? Comentei que zona franca ainda teremos produtos com recolhimento de IPI a partir de 27. Como que fica isso, Gilberto? A Zona Franca, ela vai manter o mesmo, vai ser a tributação favorecida, bens produzidos lá vai continuar normal, não vai alterar, vai ter o IPI sobre os produtos na Zona Franca, né? Vão criar fundos de sustentabilidade, né, diversificação lá para a Zona Franca de Manaus, enfim, lá não altera a questão do IPI. Ele vai continuar o mesmo, a tributação normal, só vai trabalhar a questão de IBS, CBS lá também, normal. Enfim, como é no país todo, né? Não, essa questão da alíquota não vai alterar, só vai alterar a questão do IPI, que vai ser mantido na Zona Franca de Manaus com os produtos. Beleza? Edmar, respondido? Próxima pergunta do Albert. O sistema SGBL terá os campos diferenciados para quem for simples nacional e regime normal? Na hora de definir o cadastro da empresa? O que eu comentei antes, né? Acho que já reforça ali a questão das informações dos preenchimentos dos campos, né? Então, vai ter aquele campo ali da CST, IBS, CBS e também a questão da classificação tributária, que fica vinculada sem o preenchimento das alíquotas, porque essas alíquotas, ano que vem, elas serão padrões com 01 e 09 para IBS e CBS. Então, não vai ter campo disponível para preenchimento, justamente porque serão alíquotas padrões que pode retornar alguma rejeição caso você informe uma alíquota superior ao que o web service vai estar esperando. Beleza? Próxima pergunta do Luiz Vilela. Como dito, as empresas do Simples Nacional serão obrigadas a preencher isso e CBS a partir de quando? Já comentei então que Simples Nacional vai ser a partir de 27, daí, Luiz. Márcio Flex, cálculo da ST, como fica a questão do MVA, toda essa parte aí da substituição, então, Gilberto.
Então, a questão do ICMS, ST, a questão da MVA, dos produtos, até 2027, 2028 vai permanecer normal. Aí depois eles vão reduzindo gradativamente. Aí nós não teremos mais. Aí nós vamos ter uma alíquota fixa de média, já está em 17% para o ICMS, é só isso. Não teremos mais substituição, não teremos mais MVA, não teremos mais DIFAL. Essas questões nós não teremos mais para nos preocupar. Beleza, Márcio? Respondido? O Daniel Venâncio, meu grande amigo Daniel Venâncio, está participando aí. Muito obrigado, Daniel. A NFSC, o Daniel pergunta, será emitida pelo SG Master através do servidor nacional? É importante frisar, pessoal, que a questão da emissão das notas fiscais ela ainda continuará sob hierarquia, digamos assim, do município, tá? Então, ela mantém ainda a questão do recolhimento, não muda a forma com que a emissão será feita, apenas a questão dos componentes, emissores, sistemas e ELPs, eles devem sim, assim como a NFE e NFC, atualizarem justamente para limitar esses campos aí do IBS e do CBS, que deverão também ter esses grupos na emissão da nota fiscal eletrônica, tá? Mas respondendo sua pergunta, a questão ali da nota fiscal de serviço, ela ainda continuará sendo emitida pelo SG Master, e a questão do padrão do servidor nacional, aí não compete a SGBL definir se vai ser emitido no padrão nacional ou algum outro provedor. Aí é o município que faz toda essa questão da parametrização, da regra, da legislação e a parceria ali com o provedor específico do emissor, tá? Algumas capitais, até nesse ano, elas já aderiram em massa ali para a questão do padrão nacional que a gente chama, né? Que é a emissão ali unificada das informações com regras padrões e que será a grande tendência aí nos próximos anos também adotar um padrão para emissão também das notas fiscais de serviço, para a alegria dos desenvolvedores e analistas. Aí. Então vai facilitar bastante para nós, justamente porque, assim como a NFE já tem um padrão, uma nota técnica específica, que todos devem trabalhar em cima dela, para os municípios também. Então ela terá uma legislação, um embasamento legal que vai estar regindo toda essa questão das informações, mas que deve ser no mesmo padrão para todos os provedores. Então, para a empresa de software é uma maravilha isso, né? Vai facilitar bastante aí. Beleza, Daniel? O Júnior Barbosa. Acabada a questão do PIS, como fica o monofásico? O monofásico vai dar adeus, né, Gilberto? Pois é. Então, nós comentamos antes, monofásico é aquilo que eu falo, não vamos mais ter essa questão de monofasia. Provavelmente essa empresa provavelmente seja do Simples, né? Então, quem tem até 2026, que vai tentar recuperar e tal, encaminhar o processo para tentar recuperar esse crédito. Ou vai chegar no final em 2026, em 1º de janeiro, ele já tem que ter o estoque já adequado, contado, para poder se beneficiar desse crédito dos monofásicos. A partir de 2033 não teremos mais, aliás, 27 não teremos mais monofásico. Produtos monofásicos não teremos mais. Beleza, então. O Márcio comentou novamente referente às alíquotas de CBS e do IBS, que ela será para cada NCM, Márcio? Pergunta. Basicamente, assim, a questão do NCM, a gente não pode se prender ao NCM, tá? Como a gente comentou, o NCM ele não vai sofrer impacto nessa reforma tributária, tá? O que isso vai sofrer impacto serão os grupos de informações e apurações dos impostos e contribuições, tá? O NCM basicamente é uma nomenclatura comum do Mercosul que ela vai direcionar e vai dizer qual será a classificação do produto, mas não necessariamente ela será um fator determinante para a apuração de imposto, tá? O Alexandre da Informatize, grande amigo do Alexandre da Informatize aí, Alexandre. As imobiliárias serão obrigadas a emitir notas fiscais? Temos algum módulo para oferecer aos clientes? A questão das imobiliárias, só complementando antes de passar para o Gilberto, atualmente, Alexandre, um módulo específico para imobiliária a gente não tem, tá? Mas, como eu falo que o sistema é extenso, possui várias ferramentas, a gente precisa fazer uma análise das necessidades do cliente. É o que eu sempre comento também com o nosso suporte e com nossos parceiros. Qual é a necessidade do cliente? Qual controle ele vai precisar?
quais documentos ele precisa realizar a emissão. Então, tudo isso vai impactar diretamente para a tomada de decisão quando se fala aí na imobiliária, se o sistema atende ou não. Pode ser que ele atenda a imobiliárias, mas isso vai depender também do controle fiscal, financeiro, que envolve toda essa questão de rotina de trabalho dele, tá? Então é questão que deve ser analisada. Eu sempre comento que primeiro a gente precisa entender as necessidades do cliente para aí sim dizer se atende ou não, porque muitas vezes ela é uma imobiliária, mas ela apenas realiza uma emissão de uma nota fiscal, ou de uma nota fiscal de serviço, ou de uma NFE, NFC. Então, se fosse somente isso, eu atenderia. Beleza? Próxima pergunta, Sológica Sistemas. Uma dúvida. A classificação fiscal continua a mesma? Produtos tributados, substituição tributária, imune, os códigos CFOPs mudam também? Bom, vamos lá, então, vamos por ordem, né? Bem extenso, vários questionamentos, né? Primeiro ele pediu Sobre a classificação fiscal continua a mesma? A classificação fiscal não continua a mesma, né, Gilberto? Pelo que a gente já comentou anteriormente, Sim. ela vai mudar totalmente, aí, tanto para regime normal como para simples nacional. O que muda são os prazos ali que eles entram em vigor de forma escalonada, dependendo do regime tributário. Basicamente é isso. Mas muda totalmente a questão da classificação fiscal, tá? Produtos tributados, substituição tributária dá Deus também, então não terá mais 2033. substituição. Exato. A imunidade também, tudo que envolve essa questão aí, eles dão a Deus. Os CFOPs, não, os CFOPs eles continuam mesmo, né, Gilberto? A tendência era terminar, a ideia era terminar com o CFOP, né? Também, mas não conseguimos. Aí porque você vai ter 5102 venda normal de operação, mas você vai pegar uma mercadoria vai mandar para o conserto. Então você vai ter que colocar um CFOP diferente, 5949, 6949. Você vai ter uma transferência de uma filial, de uma unidade para outra. Vai ter que usar o CFOP correto da transferência. Então o CFOP a princípio continua, mas tem alguns colocando que é para terminar CFOP. Não temos mais CFOP porque teríamos só um regime de venda. Eu ainda não entendi nesse conceito. Para mim ela continua normal, o CFOP. Eu queria voltar naquele assunto da questão das notas fiscais de serviço que você comentou. São 5.500 municípios, cada um com uma legislação de ISS. Então, os municípios têm que se adequar à União. A União já tem um sistema já para ISS. Todas as prefeituras, enfim, elas têm que fazer esse convênio com a questão federal. Se eu não me engano, hoje já são 3.500 prefeituras já estão se adaptando. O sistema pode ser o sistema da prefeitura atual, mas tem que estar coligado ao sistema federal. As notas vão ter que ser emitidas numa questão nacional, um ambiente nacional. Todas elas vão para o ambiente nacional, como vai o modelo 55, vai o modelo de serviço. E aí tem várias prefeituras que já se adaptaram e hoje elas já estão trabalhando isso, já estão, por exemplo, alguém faz um conserto de um caminhão fora do estado de Santa Catarina, a nota já está vindo uma questão no ambiente nacional. Só para complementar essa questão da nota de serviço. Tem que cuidar para não confundir, né, Gilberto, a questão do provedor ali que faz a emissão das notas, que é o provedor do ambiente nacional, com o padrão nacional de emissão, tá? São duas questões diferentes, né? Por exemplo, o MEI ele pode emitir as notas fiscais de serviço ali no padrão nacional, no provedor, no padrão, no caso, com o provedor que permite a emissão ali do padrão nacional, mas não necessariamente ele se refere à questão do provedor em si, né? A questão que envolve provedores, eles deverão sim se adequar com esses novos campos, IBS e CBS, mas seguindo o padrão nacional de emissão, que aí é o que a gente comentou, tanto para o que tem na NF hoje, basicamente ela vai ser igual para o ISS, que vai dar Deus também, que será a questão do IBS, que ela vai seguir esse padrão aí também. Então, provedores deverão se adaptar e a questão do fluxo de emissão em si, quem faz a ordem de serviço continuará emitindo a ordem de serviço, vai fazer a emissão ali da nota fiscal de serviço eletrônica, mas a questão do destaque da apuração dos impostos ali fica a cargo do IBS e não mais do ISS. É isso.
O Sérgio da SHC comentou: por favor, podem explicar melhor por que não haverá mais produto monofásico? É porque não vai ter mais aquele recolhimento lá na fonte, né? Ele vai pagar quando for vendido o produto, o fornecedor vai vender para o varejista. Nesse momento ele já vai estar pagando todos os tributos dentro do IBS e o CBS. Então não tem mais o monofásico, não tem mais o recolhimento antecipado. Isso vai terminar, por isso que acabou o monofásico. Beleza, então, Sérgio, tem que ficar bem atento quanto a isso também, tá? Porque será extinto. A questão que o Paulo comentou, Paulo César, comentou, então, se eu tiver créditos, Gilberto, para compensar, eu vou perder esses créditos? Que é até o que o Gilberto comentou anteriormente, né? Tem que ficar bem atento quanto a isso. O crédito PIS e COFINS, que vai estar ali na questão, tem o crédito sobrando PIS e COFINS. Ele não tem uma definição ainda se você como eles vão usar o PIS e COFINS. Se você vai poder abater ou vão dar um prazo, ou você vai conseguir recuperar, vai ali, vai encaminhar um processo junto à Receita Federal para tentar recuperar esse valor. Então, não tem definição no PIS e COFINS. O ICMS, ele borbulha ali. Se você tiver crédito até 2033 a recuperar, a ideia do Estado é 240 meses para você recuperar esse valor. Então, nesse prazo, aí você vai abatendo o que você tem para recolher. Beleza, então, respondido, pessoal? Próxima pergunta. Quanto ao SPED fiscal, muda algo nesse primeiro momento? Tenho muitos clientes atacadistas. A pergunta do João Antônio de Teresina, no Piauí. Gilberto, como que fica essa questão, então, do SPED? No primeiro momento, não, né? O SPED fiscal continua até 2033, normal, o ICMS está aí, ele não vai alterar, ele vai alterando só lá a partir de 2029. O que eu comentei que o que vai alterar, provavelmente não teremos mais o SPED de contribuição, devido ao CBS e IBS, né? E aí o PIS e o COFINS não teremos mais. Beleza, então. O Júnior Barbosa comentou também, quando sair a integração com a Emendes, será ajustada a tributação automática no sistema? Pergunta bem pertinente aí, Júnior. Sim, a gente está em fase já de teste, a integração junto com a Emendes, e ela já retorna 100% a questão dos campos de IBS e CBS, tá? Então, quando você fazer a consulta ali do saneamento que é chamado desses produtos, um grupo específico ou de um produto específico, ele já terá esse retorno do IBS e CBS. Então, para a empresa do regime normal, principalmente nesse momento de transição, que já inicia agora para janeiro, será muito importante. Beleza? Próxima pergunta, software, soluções e tecnologia. Como vai ser então para SPED de contribuições? Vai ter algum substituto ou será apenas no SPED fiscal, Gilberto? A ideia dos SPED não era nem para ter existido depois que a nota eletrônica veio. Porque toda nota eletrônica já tem. Pegar o XML, que é a nota, né? Todos os dados estão lá dentro. Então não vamos, o SPED de contribuição, a princípio, essa obrigação acessória, não tem nada que venha a substituir. Né? Não lançaram nenhum programa, enfim. É o que está no radar, que ele deixará de existir o SPED de contribuição. Não terá mais a necessidade de informar, pois a nota, todos os dados que precisam vai estar na nota fiscal. E não vamos mais ter o crédito ali para tomar. O crédito vai ser gerido pela Receita Federal, de PIS e COFINS. Beleza, então? Software, soluções, respondida a sua pergunta. Pessoal, para quem chegou agora há pouco, talvez não pegou a live desde o início, eu acho importante frisar novamente a questão de alguns conceitos básicos sobre o IBS, CBS, sobre o IS, sobre o IVA, qual que é o conceito, tá? Então vamos fortalecer novamente essa questão desses conceitos. Então, quais tributos foram criados? O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que o Gilberto comentou, que é da competência da União. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios.
e o imposto seletivo, o IS, que é de competência compartilhada de estados, DF e municípios também. Sobre os tributos que serão substituídos. Nos tributos que serão substituídos, teremos a questão do ICMS, que ele é de competência estadual, com uma natureza de imposto, onde os problemas que foram apresentados, os principais, né, dentre eles, é a questão da guerra fiscal e 27 legislações para fazer a adequação dessas notas aí. A questão do IS, então, que é o ISS, que é o imposto municipal, a natureza dele também é de imposto. A competência, problemas apontados, então, a competição entre mais dos 5.000 municípios brasileiros. O PIS e COFINS, então, que para regime normal, a partir do ano que vem, já entra a questão do período da obrigatoriedade. Ele é de uma natureza de contribuições também. E os principais problemas apontados para essa reformulação, é a questão da cumulatividade parcial. Então, cumulativo, não cumulativo, as bases múltiplas também que envolvem essa questão da apuração. E parte do IPI justamente por conta de que a Zona Franca ainda pode utilizar em alguns produtos essa questão do recolhimento por IPI. A natureza, então, do imposto federal. E os problemas apontados é a questão da sobreposição da base ali com o ICMS. Referente à unificação de tributos, então, como que ficou essa questão da unificação? Teremos nos impostos, nos tributos federais, o IPI, o PIS e COFINS, que serão juntados e se tornarão o CBS, que é um novo imposto. E no âmbito nacional e municipal, temos o ICMS e o ISS, que juntos se tornam o IBS, que é um novo imposto. Sobre o imposto seletivo, o IS, o que seria o imposto seletivo? Ele foi criado justamente para desestimular o consumo e a produção de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, esse pessoal que comercializa principalmente esses produtos aí derivados de fumo, petróleo, minérios, bebidas alcoólicas e armas, tem que se preparar, né, Gilberto? Porque a carga tributária acho que não vai ser muito pequena não, tá? Então, 35. Gira em torno de 45%, né? 35. 35%, né? Tem que ficar bem atento, pessoal que trabalha com esse segmento, mercados, mini-mercados, gêneros alimentícios, quanto a essa questão do imposto seletivo, que a partir do ano que vem ele vai ser debatido, vai ser lançado novas notas técnicas justamente para ter esse embasamento legal já com alíquotas definidas, com produtos definidos com suas alíquotas também, tá? Para finalizar também, temos o conceito de IVA dual. O que é o IVA dual? Basicamente é o aranjo, que envolve tanto a questão do IBS como o ICBS e que são tributos não cumulativos. Eles convivem em paralelo, eles não são um único tributo, são dois, mas que trabalham em paralelo e não tem a questão da cumulatividade. E a questão, então, de quais administradores farão essa parte do embasamento e trarão toda a questão das normas legais. Para a CBS, então, fica instituída a Receita Federal, então ela terá o controle sobre toda a documentação, o amparo legal dessas informações, e o IBS é o Comitê Gestor do IBS, que vai ter representação tanto dos estados como municípios, justamente por conta dessa questão do ICMS e do ISS que serão extintos. Beleza, pessoal? Voltando para as perguntas, então, temos muitas perguntas aí. O pessoal tá animado. Sinal que a live tá boa, né, Gilberto? Vamos lá. Questão das farmácias. Pergunta importante aqui do Avitec Soluções. As farmácias que têm medicamentos monofásicos e então estão em regime do Simples Nacional, também terá produto monofásico a partir de 2027? A pergunta, então, do AVTEC, Gilberto. Quer dizer que não terá mais produto monofásico. Isso. Né? Ele não vai ter mais o produto monofásico mesmo. Não terá essa linha. Até a questão do medicamento, ela é tratada um pouco diferente dentro da Lei 214/2025. Alguns medicamentos terão uma redução na alíquota, né? Que hoje nós não vamos, a partir de 2027, na 27 a 33, nós temos experiência, depois nós não teremos mais redução de base de cálculo.
nós vamos ter só redução de alíquota. Ela vai ter redução de 60, 30 e 0. Alguns medicamentos vão ter alíquota de 60, 30 e 0, mas monofásico não teremos mais. Beleza, então, pessoal, 1h15, 1h20 já de live. Passou tão rápido, muitas perguntas aí, o pessoal tá entrosado. Deixa eu dar uma olhadinha em mais algumas perguntas que ainda não foram pontuadas, só para não estender muito também a live, tá, pessoal? Questão do DIFAL. O Rodolfo da Compilar pergunta, Gilberto, não vai mais ter DIFAL, porém cada estado terá uma alíquota distinta. Ok. Como fica as transições interestaduais? Expliquem, por favor. Bom, O Rodolfo da Compilar. então, Rodolfo, como eu comentei no início, não vamos mais ser de FAO. Você vai poder vender para cada estado que você quiser a sua mercadoria agora. O e-commerce, né? Hoje já temos aí vários. Então, o que ocorre? Você vai vender um produto, vou vender sou no estado de Santa Catarina, vou vender para o estado de São Paulo. O de FAO, ele iria uma parte para o estado de São Paulo. Agora, quando você vender para o estado de São Paulo, toda a alíquota vai para São Paulo, todo o valor do imposto vai para lá. Ele não vai ficar nada em Santa Catarina. Por isso que não temos mais o de FAO. Beleza, então, pessoal. Respondido. Tem uma pergunta que estou vendo que é bem importante, que é referente ao MEI. O Avtec comentou. O que muda para empresas MEI nessa reforma? O MEI será obrigado a emitir a NFC, Gilberto? Como que fica o MEI nessa história? O MEI está enquadrado junto do regime do Simples, né? Então ele permanece igual, não altera nada para o MEI. Fica normal, ele vai emitir a nota. A princípio, o limite é R$ 81 mil ou 150 para transporte. Ele não altera em nada o MEI, continua normal. Beleza, então. A Angélica pergunta bem interessante aqui, referente a produtor rural. Vai ter alguma mudança em relação às tributações produtor? Com certeza vai ter também, né? Produtor, normalmente, ele está enquadrado no regime normal, né? Lucro real presumido, né, Gilberto? Isso, mas vai ter alteração para o produtor. A próxima pergunta do Tríades também. Venda de empresa do Simples Nacional para lucro real. Não ficou claro o que muda em relação ao IBS e CBS. Poderiam explicar melhor sobre isso? Então, venda de empresa do Simples Nacional para a empresa do lucro real. Então hoje, vamos se posicionar hoje, a empresa vende normal, para a empresa do Simples vende normal para a empresa do lucro real, a empresa do Simples. Vendendo ali, você vai poder acreditar do PIS e COFINS e tem uma alíquota de ICMS mínima. Pode acreditar normal e tal, sem problema nenhum. A partir de 2027, se a empresa for do Simples e ela continuar no Simples, ela vai pagar aquelas alíquotas bem inferiores do Simples, vai ser mantido no regime que é o normal. Aí vai depender da empresa se ela vai comprar ou não. Mas ela pode se adaptar e pagar o IBS e o ICBS por fora do Simples Nacional. Então vai haver essa possibilidade de ter as duas formas de pagamento para a empresa do Simples. Beleza, então, respondido. Pessoal, acho que vamos para a última pergunta, porque senão vai se estender demais a live, mas as perguntas que vocês mandaram ali, tem nossas meninas aqui do comercial, Andressa e Nilara, que elas estão acompanhando também, estão nos auxiliando nos bastidores aqui, estão coletando ali a questão da nome da sua empresa, se é o representante, se é um cliente final, um consumidor também, coletando as perguntas, e a gente vai chamar no privado para explicar detalhadamente o que muda, porque se a gente ficar se estendendo, a gente vira à noite, né, Gilberto? Muitas questões para serem tratadas, discutidas, mas eu acho que o princípio e principal que foi tirar essas dúvidas, eu acho que já ficou bem, bem claro e bem explicado aí também, tá? Eu acho que para finalizar agora, a gente vai só novamente frisar essa questão da linha do tempo, que aí depois o Rafa quer dar a palavrinha final e também com vocês. Enquanto isso, vamos conferir a linha do tempo aí. Pode colocar na tela, Ed.
a linha do tempo da transição, então, da reforma tributária, pessoal. Para julho, então, de 25, fica instituído, então, no ambiente de homologação, a questão dos campos de IBS e CBS, para ambiente de teste. E para novembro, agora, entra em questão dos novos campos já no ambiente de produção, com o preenchimento opcional. Como eu falei, então, por mais que esteja no ambiente de produção, ele não vai ter essa obrigatoriedade da informação. Então, você pode enviar em produção, mas se você não estiver ainda enviando em produção, não vai receber algum tipo de rejeição da Cefaz, tá? Então, que fique bem claro isso, tá bom? A questão da transição, então, para 26, a gente começa, então, já com a obrigatoriedade, aí sim, do IBS e CBS com os campos obrigatórios e a cobrança de teste, então, por parte da Receita Federal, do CBS em 09 e IBS em 01, no ambiente de produção. Então, novamente, pessoal, é importante frisar que vocês se atentem, principalmente quem é empresa no segmento aí de empresa do regime normal, lucro real ou presumido. Fiquem atentos porque em janeiro, a partir do dia 5, quem não tiver esses campos preenchidos vai receber rejeição e fica impedido de emitir documento fiscal, tanto NFE como NFC. E o questão também no caso ali que comentei em janeiro, então, seria em produção. Para 29 a 32, aí sim a gente tem esse período da transição, aí sim do ICMS e do ISS, com a transição gradativa, mantendo aí essas alíquotas do IBS e reduzindo o ICMS e o ISS, então começa o período já de transição. Em 29, em 30 fica 20% e 80%, 31 do IBS em 30 e do ICMS em 70%, 32 o IBS 40, ICMS e ISS em 60%, e 33 seria então a extinção de todos os antigos tributos e a entrada dos novos tributos já no ambiente de produção. Beleza, pessoal? Gilberto, considerações finais aí para nós, antes da gente encerrar? Então, primeiro agradecer, né, pelo convite, né, estar aqui. Não sei se foi respondido tudo, mas enfim, o que precisar repassar, vocês me passam o que tem de perguntas, eu vou responder, vocês podem repassar. E dizer para o pessoal que a lei 214/2025 está aí. Se o pessoal quiser ler ela e entender um pouco melhor, tem 544 artigos. É só entrar lá e ler, já vai começar a entender um pouco mais dessa questão do CBS e do IBS. E agradecer novamente a SGBR pelo convite. Obrigado, pessoal. Beleza, então, pessoal. Eu de antemão também quero agradecer a oportunidade de estar participando aí da primeira live da SGBR. Eu espero que seja a primeira de muitas. Gostei muito de ter essa troca de ideias, tirar as dúvidas com vocês, com o Gilberto também, grande profissional aí na área contábil. No geral, queria dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Agradecer a todos que ficaram conosco até o final. Frisar também que quem quiser esses materiais, tanto da linha do tempo, como a questão das informações sobre os conceitos básicos, aquela questão também das notas técnicas, onde fala um pouco sobre as alíquotas, comentem aqui no chat, que a gente vai estar chamando no privado, encaminhando a documentação para vocês, que serve também como um amparo legal para explicarem para quem não pôde participar da live, de uma maneira um pouco mais simples e desburocratizada, digamos, desmistificada essa questão da reforma tributária, tanto para regime normal, Simples Nacional, MEI, prestador de serviço. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, então, pessoal, é isso aí. A live se estendeu um pouco mais do esperado. Espero que vocês tenham gostado da live, né? Foi uma live muito produtiva, bastante informação, bastante pergunta. Parabéns a vocês que fizeram os questionamentos, as perguntas, né? A SGBR já tem isso desenvolvido há alguns meses já e ficou quieto dentro do sistema, ficou escondido ali, oculto, né? Até a gente começar a lançar agora, no momento oportuno, enfim, essas informações, né? O pessoal vem questionando a SGBR há alguns meses,
sobre o que a SGBR já estava fazendo, que já tinha pronto, né? Então a gente acabou fazendo essa live, né? Por ideia de várias pessoas, enfim, para distribuir essas informações. Alguns parceiros já tiveram acesso a essas telas há um tempo atrás já, em função de conversas com o Marcos, com a Sueli, enfim, a área administrativa da empresa também, tá? Então, eu quero agradecer você, parceiro, que compartilhou essa live. Não sei ainda se vai ser, se foi gravado a live ou não, se foi gravado a live aí. Então, é possível sim a gente distribuir essa live depois para vocês, através do link, porque o vídeo ficou extenso, ficou pesado, então, para mandar, né? Mas dá para a gente compartilhar, achar uma maneira de enviar, porque é bastante produtivo. Agradeço ao Gilberto aí, que esteve presente aí da Gradual Contabilidade e Concórdia. Enfim, a todo parceiro que compartilhou, todo colaborador, enfim, toda pessoa que fez compartilhamento, que esteve assistindo também, buscando conhecimento nessa live, tá? Um grande abraço a você aí, nosso colega aqui do trabalho interno da SGBR, né? Mandar um abraço para todo mundo aí que assistiu, né? Enfim, o pessoal que da SGBR aqui interno também tá assistindo ali nessa live também nos seguidores aí da página, né? Agradecer a você, parceiro, que confia na SGBR, a você, cliente que utiliza os sistemas, as soluções desenvolvidas por nós. Estamos sempre evoluindo, tá? Sempre, sempre, sempre. Não, a gente não é inquieto, nós somos aí inquietos, né? E sempre estamos tentando evoluir, tentando entregar o melhor para vocês, tá? Temos uma equipe hoje grande, são 40 e poucos programadores, são 190 e alguns 190 e poucos funcionários, né? Nós temos aqui nos bastidores a Sueli, que também aí a gestora da empresa, também aí que está sempre falando com vocês aí em frente ao público também. E eu tenho o Alan, a Vitória, o Gilberto, o Ed, aí o Marcos aqui também, a Andressa e a Nilar, que estão aqui na sala do lado, né? Vendo as perguntas. Então, agradeço muito a vocês que estiveram aqui também, ajudando, contribuindo aqui com a live. A você que assistiu e que compartilhou, tá? Eu quero ressaltar sobre as questões de não deixar para a última hora, tá? Não deixem para a última hora entrar em contato conosco, entrar em contato com a equipe técnica para ter acesso a essas informações, tá? Que nem o Gilberto comentou antes, que teve uma pergunta aqui, foi falado, poxa, e quando tiver que mudar para o Simples Nacional alguma coisa, vai ser feito, enfim, material sim, a gente vai se antecipar, a gente vai ter um tempo de divulgação de materiais, e assim como o Gilberto também, o contador tem a mesma situação de orientação aos seus clientes, né? Então, o contador tem um papel importante nessa questão de transição também, de passar informação. É evidente que nós temos ainda, que nem o Gilberto comentou antes, aí o Marcos também comentou, sobre as possíveis mudanças tributárias, né? A gente sabe que a reforma tributária ela não facilitou muito, né? A gente tem exemplos de países de primeiro mundo com uma tributação muito mais leve, menos impostos. O Brasil hoje, vendo alguns estudiosos, enfim, aí juristas, o Brasil hoje se tornou o país com a mais alta carga tributária do mundo, tá? O Brasil é um cenário caótico para o empresário, tá? Muita entrega e pouco retorno para a população. Então, o Brasil hoje, a reforma tributária, ela complicou sim, dificultou aquilo que já estava difícil, né? Tentou reduzir um pouco as coisas, mas a carga tributária não reduziu, tá? Ela não reduziu. Na verdade, ela complicou algumas outras situações que o pessoal tem que mudar sistema, aumentou o custo do Brasil, o custo das empresas, tanto para o Estado quanto para os municípios, tanto para o empresário, para software house e tudo mais. Ao invés da gente desenvolver soluções para o empresário, para otimizar o custo, para entregar soluções de gestão, a gente tem que trabalhar meses, né, Marcos, para desenvolver soluções para o governo. Então, infelizmente, o governo ele não olha para isso, ele é o sócio majoritário de toda a empresa, e o empresário tem que seguir as regras. Infelizmente, o Brasil não é ouvido, né, e a gente tem que trabalhar em cima do que manda a legislação, né, aqueles que nós elegemos para estarem lá. Então, infelizmente, a gente escolhe mal, muitas vezes, aí os nossos votos e acaba tendo isso aí depois, tá? Vai ter ainda mais 2 governos, né? Pode ter mudança, sim, principalmente do cronograma, acredito. Dificilmente vai voltar alguma mudança, acho que não volta. Mas eu digo que a gente tem que se adaptar, não dá para deixar para a última hora. Você que representa outros sistemas também, enfim, sabe que pode trazer os clientes para a SGBR, porque vão estar bem assessorados, né? Volto a dizer, não deixar para a última hora, né, Marcos? Não adianta se desesperar. Então tem que se antecipar, buscar informações e fazer as mudanças. A forma de replicação do sistema é muito simples, é fácil. Então tem lá o grupo busca por LCM, por grupo de produto, por linha de produtos, enfim, marca, modelo, enfim, tu pode fazer uma busca minuciosa ali e colocar as alíquotas, enfim, as informações que são necessárias. É muito simples de fazer, tá? Então agradeço a vocês que assistiram, agradeço a cada pessoa, a cada colaborador, não quero esquecer ninguém aí também, enfim.
E as pessoas que estão aqui também, enfim, vocês têm acesso a nós praticamente qualquer hora do dia e da semana. Então, não deixem de nos ligar, nos comunicar. Se for área técnica, se for área comercial, né, a parte administrativa da empresa, a Sueli, o Alan, eu também. E o Marcos está mais na parte de projetos, então é difícil ter um pouco o contato direto com o Marcos. Mas, nos últimos casos, a gente vai disponibilizar e busca o contato do Marcos também, tá? Que ele está na parte de controle de qualidade, enfim, na parte de análise mesmo do sistema, tá? Tá certo, pessoal? Muito obrigado, ótima noite para vocês, que Deus abençoe, estejam sempre à disposição, nós estamos sempre à disposição de vocês, tá ok? Um grande abraço e até a próxima live aí. Até mais.